Já tiveste semanas onde certamente fizeste tudo bem, desde a alimentação, a beber água, os treinos, os teus passos, mas simplesmente chegas ao dia da balança e não mexeu. Pois bem, é exatamente isso hoje que aqui vamos falar. Porquê é que o teu peso oscila? Quais é que são os fatores que levam esse peso a oscilar quando tu fazes tudo bem e mesmo quando também não o fazes? E hoje vamos-te explicar tudo sobre o teu peso e quais são as outras métricas que tu podes usar para ter dados mais fiáveis. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E juntos somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Juntos com os nossos programas do Body Mind Fit já ajudámos mais de 200 mulheres a perderem peso e a nunca mais voltarem a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já! Realmente isto é um dos assuntos que falamos muito com as meninas, porque elas muitas vezes dizem: poxa Beatriz, estou a fazer tudo bem e o meu peso não baixou esta semana. O que é que se passa? Alguma coisa de errado, não é? E a verdade é que nós sabemos que há muitos fatores que podem contribuir para isso. Gostavas de começar, por exemplo, dar-me um exemplo do que é que poderá estar a condicionar aqui a balança. Olha, um deles acaba por ser só que a retenção de líquidos. Eu acho que se fôssemos a ver aquele que se calhar tem uma percentagem maior de impacto, se calhar aqui a retenção de líquidos é aquele que tem o maior. Porquê? Porque conseguimos ver que na mulher há estas flutuações que vão até 2 kg, portanto, por dia, não é? Portanto, só de água. E só por si a mulher também já tem está mais propícia a ter retenção de água, portanto, e fazer a retenção de líquidos. Portanto, este é um dos principais fatores. E depois é um fator que diferencia bastante só pelo ciclo hormonal, portanto, todas as hormonas têm impacto nesta retenção de água, mas também aquilo que nós comemos e que não tem que ser necessariamente nós comemos e acumulamos gordura. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se nós estivermos numa noite onde nós vamos jantar e nesse jantar nós bebemos pouca água, ok? Bebemos, por exemplo, um copo de vinho e depois vamos ao italiano e comemos uma massa, não é? Portanto, acabamos por ingerir pouca água, ingerimos muitos hidratos, com muito sódio, portanto sal, e são tudo estes dois componentes que vão acumular mais água no nosso corpo. Portanto, nós só por si não bebemos água. Portanto, como não bebemos água, vamos reter mais, não é? Portanto, não conseguimos expelir essa água. Portanto, vamos reter mais. E depois, para ajudar isso, ainda vamos comer mais hidratos e sódio que vai acumular ainda mais água. Por isso é que depois, nesses dias sempre a seguir, nós temos sempre um peso maior na balança. Mas tem tudo a ver muito com essa retenção de líquidos e não acumulada em gordura, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E há bocadinho também estavas a falar das mudanças hormonais, não é? E acho que o ciclo menstrual acaba por também ser um fator que influencia muito o peso na balança, não é? Porque de acordo com as fases em que estamos, por exemplo, a fase antes da menstruação, a fase lútea, é uma fase onde existe muito mais retenção de água, não é? Exato. Em que, lá está, há mulheres que dizem que o peso delas até pode variar até 2, 3 quilos, não é? E não é porque houve aumento de massa gorda, é porque houve maior retenção de líquidos. E então é muito injusto, não é? Nesses dias antes, pensarmos que ficou tudo estragado e foi porque e que já não vale a pena. Exato. Não é? Mas aí também eu acho bem que um dos fatores que nós também vemos é que cerca de 80% das mulheres que vêm até nós não fazem o tracking do seu ciclo menstrual. Não conhecem, não é? Não conhecem, exatamente. Portanto, como não conhecem, não fazem esse tracking, portanto, não sabem em que fase é que estão, acabam por ser vítimas desse desconhecimento que depois leva a este tipo de frustrações, leva a este tipo de situações de que vão para a balança, o peso aumenta, não sabem o porquê, acham que foi daquilo, já não faço mais nada. Tudo o que eu faço não está a funcionar. Não está a funcionar. E depois desistem completamente. Sem dúvida. E é este desistir que é o prejudicial. Não é? Exato. Aliás, isso acontece muito nas conversas que vamos tendo, quando elas dizem do género: estava à espera de perder mais, ou não perdi, ou não sei o que é que se passa, não é? Exato. Uma das perguntas que nós fazemos é sempre: ok, então, mas e em que fase é que estás? Já agora, não é? Exato, Deixa só ver. Ela, sim, realmente acho que deve estar aí a aparecer. Até me sinto mais inchada e tudo, tenho mais retenção. Elas dizem sempre isso. Exato. Portanto, depois, ok, exato, por acaso faz sentido. Pronto. Ok. E aí a pessoa, calma. Ok. Já não vai estar completamente ao balde, não é? Sem dúvida. Depois eu acho que outro que é muito importante, e neste processo acontece muito, que é, ok, nós estamos num processo de emagrecimento, não é? Mas a pessoa não está só a perder, não é? O objetivo é que ela perca gordura, massa gorda, Exato. Não é? Mas ela pode estar a construir músculo. E então, imagina que perde 1 kg de gordura, mas aumenta 1 kg de músculo, vamos dizer assim. Exato.
a balança vai estar igual, não é? Mas Exatamente visualmente igual. é tão diferente, não é? O volume que o músculo ocupa é muito menor que o volume que a gordura vai ocupar. E isso acaba por influenciar bastante também. Exato, e aí pronto, aí a importância nós temos de ter também outras formas de medir este progresso, que depois também nós já vamos falar quais é que são aquelas que nós mais indicamos, mas é a tal situação que é, ok, a pessoa aí não pode se reger só pelo peso porque não vai dizer tudo, não é? Portanto, e aqui temos este fator bastante importante que é, tal se eu estava a dizer, se a pessoa perde 1 kg de massa gorda e aumenta 1 kg de massa muscular, automaticamente não só a pessoa vai se sentir diferente, as roupas vão se sentir de forma diferente, tudo visualmente a pessoa vai ser totalmente diferente, mas se ela está só focada no peso, vai desanimar, não é? Portanto, acaba por ser aqui um dos fatores que tem bastante influência no peso, que é a composição corporal, não é? Portanto, e daí esta tal situação que nós também, muitas meninas, nos nossos programas, passam por uma fase de recomposição corporal. Exato. Que é exatamente esse processo de, ok, diminuir o percentual de massa gorda e aumentar o percentual de massa muscular, não é? E logo aí acabas por, ok, se trocar, não é? Eu não gosto de dizer muito de trocar um pelo outro, não é? Porque às vezes existe a ideia de que um se transforma no outro, Exato. Tipo, eu quero transformar a gordura em massa muscular. Tipo, não, isso não acontece. Isso não acontece, ok? O que acontece é que nós perdemos um e ganhamos o outro, não é? Portanto, e às vezes até podemos perder os dois, não é? Portanto, se fizermos aqueles déficits calóricos mais agressivos e sem fazer exercício físico, até perdemos os dois, não é? Portanto, às vezes perdemos mais massa muscular do que gordura, mas pronto, isso depois também é outra conversa. Mas é muito isso, portanto, e nós temos que saber fazer, pronto, ter outros meios para medir, porque o peso ali simplesmente pode ficar igual. Sem dúvida. Não é? Portanto, tiramos um, metemos outro, o peso pode ficar igual. É muito injusto que o peso seja a única forma de avaliar o progresso nestes caminhos que eu acho que até muitas vezes é a razão pela qual muitas pessoas simplesmente não conseguem ver resultados ou não conseguem se manter consistentes. É porque focam tanto só no peso e depois não usam outras métricas, não têm um acompanhamento, não têm o conhecimento, que só se fixam no peso e automaticamente estão destinadas a falhar. Sem dúvida. E depois o mais engraçado é que, imagina, às vezes parece que essas outras métricas não têm o mesmo valor que o peso descer na balança, sabes? Exato. Ou seja, é como se, sei lá, fosse por pontos, do género, perder peso na balança vale muito mais do que perder 3 centímetros. Yeah. Mas eu acho que isso, muitas das coisas também, a culpa é da cultura das dietas que hoje vivemos e do marketing que há à volta disso, porque quanto mais se anuncia, perde 5 quilos em uma semana, perde não sei o quê, perde nisto, tipo, vem o projeto, tipo, o peso estar sempre implícito no marketing de que é, tipo, o mais importante, estás a entender? É isso que tu queres, é isso que tu procuras. Exatamente, então isso vai alimentar ainda mais este sentimento às pessoas, não é? E por isso é a coisa que nós não fazemos nos nossos programas, é isso, é nós falarmos sobre perde este peso em X tempo. Não faz sentido para nós. Porque as pessoas estão lá, não é diretamente por causa do peso. As pessoas estão lá e têm um motivo para estar lá, não é diretamente por causa do peso. Elas associam o peso que vem na balança a tudo aquilo que estão a sentir, não é? Portanto, esta falta de autoestima, o sentirem-se cansadas, o não terem energia para brincar com os filhos, o simplesmente estarem sempre a vestir roupas que simplesmente estão a esconder, não é? Portanto, é tudo isto, é que depois olham para a balança e ok, está aqui então a razão. Não, mas nós temos é que tratar do resto. Portanto, o peso da balança, se estiver lá ou não, não interessa, não é? É isso. Eu acho que o peso é só a manifestação, né, do real Exato. problema, sem dúvida. Pronto, eu acho que assim o último fator que também condiciona muito aqui a balança e as oscilações acaba por ser também a digestão, o trânsito intestinal, não é? Ou seja, uma pessoa que está habituada a ter um trânsito regulado e consegue ir à casa de banho todos os dias, se do nada tiver uma semana em que só consegue ir 2, obviamente que isto vai fazer variar o peso. Muito, não é? E então isso também é uma das coisas que condiciona muito e que também é suposto termos isso em consideração. Exato. Não é? E aqui o público feminino também sofre bastante com isto. Não é? Comparado, por exemplo, ao homem, o homem acaba por ter uma microbiótica intestinal, diria, mais estável.
Vocês uma realmente, mulher. quer dizer, ganham músculo mais facilmente, não têm menstruação, não? Para a mulher é mais difícil. É chato, É mais não é? difícil, isso sem dúvida, não é? É a tal situação. Para a mulher isto é um processo mais difícil, e que requer um tipo de programação, um tipo de estratégia diferente do que é para o homem, não é? Por isso é que, obviamente, também nós nos tornamos também especialistas nisto, porque identificamos que, ok, há este tipo de diferente. problemas, as estratégias que nós usamos têm de ser diferentes, não podem ser iguais, não é? E, aliás, isso também depois nos leva a um dos erros mais comuns também. Pronto, isto não estava planeado nós falarmos hoje, mas acho que é importante, que é um dos erros mais comuns, que é as mulheres fazerem exatamente a mesma coisa que, por exemplo, o homem faz, quando toca a querer perder peso. E depois compararem-se ao homem. Completamente. Ouvimos isso muito. Exatamente, que é, mas o meu marido, eu não sei o quê, o meu marido simplesmente cortou umas cervejas, começou a jogar pá e perdeu logo 10 quilos. E eu estou aqui a comer alface e não sei o quê, e não consigo e tal. E pronto, esta é a comparação do peso, não é? E depois o outro erro que eu vejo é fazerem exatamente o mesmo treino que o homem faz. Sem dúvida. Com o mesmo volume e tudo. Quer dizer, e quantas vezes é que depois não vemos, tipo, que o marido, tipo, não, vem só comigo, só treinar e eu faço o treino. Claro, mas depois a pessoa está a fazer um volume estupidamente absurdo comparado para aquilo que ela precisa, está-se a cansar muito, não está a fazer os exercícios específicos para aquilo que ela quer, não é? Portanto, e automaticamente a pessoa depois pensa ali, tipo, vou ali, levo uma tareia, não consigo e tal, tipo, não funciona da mesma forma, não pode ser igual. Não pode, tem que ser diferente, tem que ser estratégias diferentes. Sem dúvida. E se não é igual entre mulheres, muito menos entre homem uma mulher e um homem. Exatamente. Sem dúvida. Ok, portanto, há muitos fatores que Ok, condicionam. sim, exatamente, sim. Pronto, agora desviámos aqui um bocadinho. Mas pronto, mas é isso. Não é? Sim, portanto, era a retenção de líquidos, fatores, ciclo menstrual, não é? O aumentar músculo, diminuir a gordura. Exatamente, aqui a recomposição corporal, a trânsito intestinal. Exatamente. Ok, portanto, isto aqui nós sabemos que são as coisas que condicionam estas oscilações. O que é que tu achas, então, que nós devemos fazer ao contrário de focarmos só no peso? Ou seja, que outros parâmetros devemos utilizar para medir o nosso progresso? Ok, então olha, se calhar poderia já por aqui de grau, pronto, os perímetros fundamentais. Que perímetros é que nós podemos medir? Portanto, os perímetros também que nós avaliamos também nas nossas meninas. O perímetro do braço, o perímetro da cintura, da anca, o perímetro e da coxa. Okay? Portanto, estes são os mais importantes, não é? Isto porquê? Porque também são eles que nos vão também fazer... Há aqui uma correlação que nós conseguimos identificar entre uns e outros que nos vai indicar se nós estamos a ganhar mais massa muscular ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Se o perímetro da cintura da mulher baixar e o perímetro da anca e da coxa subirem ligeiramente ou se manterem, então é um bom indicador. Portanto, significa que a pessoa aqui está a perder gordura e está a aumentar ou a preservar massa muscular, não é? Portanto, o que é um excelente indicador. Porquê? Porque na cintura nós nunca vamos conseguir hipertrofiar, nunca vamos conseguir aumentar. Portanto, é só um indicador de que quanto menos percentual de gordura nós temos, menor é a nossa cintura. Portanto, aí nós conseguimos correlacionar estes, não é? Portanto, e mesmo depois tu também com o do braço. Portanto, estes acaba por ser medições. Tem que haver, tem que ser princípio, tem que haver. Depois, fotocomparação, não é? Obviamente. Não só pela pessoa conseguir identificar aqui esta recomposição corporal que nós estamos aqui a falar, de o percentual de massa gorda diminuir, o percentual de massa muscular aumentar, o corpo vai ficar diferente, vai-se começar a esculpir, não é? Portanto, e aí nós conseguimos ver visualmente. E esse é fundamental, porque depois isto também é um dos parâmetros que muitas mulheres sentem que não gostam, que é quando fazemos a pergunta de como é que te sentes quando te vês ao espelho, não é? Portanto, e as fotos é o reflexo disso. Portanto, se nós conseguimos melhorar a forma como ela se vê nas fotos, se nós conseguimos melhorar aquilo que ela vê nas fotos e o aspecto, automaticamente aquela pessoa vai ficar muito mais confiante, vai mudar a sua atitude. Não é? Portanto, aqui as fotos não têm só este aspecto da recomposição, mas têm o aspecto também emocional e a forma como ela vê o corpo, porque ela começa a olhar e começa a ver esse uau, que diferença, que brutal, tipo, este esforço está a valer a pena, tipo, eu gosto mais de me ver. Portanto, automaticamente, quando ela coloca o biquíni, quando ela coloca aquela roupa mais justa, já se sente mais empoderada. Porquê? Porque sabe que está diferente, sabe que se sente, exatamente, que está mais confiante, que se sente bem. Portanto, estes são uns fatores também importantes.
Sem dúvida. Um, Depois eu ainda acrescentava, tu acabaste de falar nisso, que é quando vestem aquela roupa mais justa, ou seja, eu acho que Exato. a forma como a roupa assenta também pode ser uma forma de medir o progresso, não é? Porque acontece muito que é, voltei a vestir aquela roupa que tinha guardado porque já não conseguia vestir e agora já consigo. Pronto, isso também mostra, não é? E a verdade é que eu até acho que com o tempo essas coisas, não é? As fotos, a forma como a roupa assenta, trazem muito mais realização e confiança e sentido de, ok, isto Exato. está a resultado do que propriamente o peso na balança. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E também, por exemplo, outra forma de nós também irmos avaliando é a energia que vamos tendo nos treinos ou se estamos a conseguir progredir. Exatamente. Não é? Porque não é suposto treinarmos e não conseguirmos progredir, não é? Portanto, Exatamente. conseguirmos ver isso, eu acho que também é sinal de que está a haver mudança, de que está a haver progresso. Portanto, medir aqui também, ora aí está também, daí a importância também que nós também temos através da nossa aplicação de telemóvel, que é fazer sempre o registro da progressão do treino. Portanto, que carga é que eu estou a levantar, quantas repetições, portanto, e havendo esta progressão, que é a coisa que depois eu também acabo por estar sempre a chatear as meninas, que é, ok, coloca aqui mais 1 quilo, ok, tenta fazer mais uma repetição, ok, melhora isto, vamos mais um bocadinho, portanto, e havendo aqui esta progressão. E, portanto, é um dos fatores que nós identificamos que, ok, esta pessoa está a ficar mais forte, sim ou não, não é? Sem dúvida. E é um melhor indicador para também perceber se a pessoa está a construir massa muscular ou não. É isso, tudo dito. E agora, por exemplo, este cenário, porque acontece isto, não é? Quando a balança não se mexe, entram em pânico completamente, não é? Está tudo a ir por água abaixo. Diz-me qual é que é, ou seja, como é que tu lidarias com isto? A pessoa tem uma variação de 2 kg num dia, mas a semana mostra uma tendência do peso a baixar. Tu sentes que devemos olhar para aquela variação isolada ou para a média semanal? Ou seja, como é que o peso se comporta ao longo da semana? Excelente pergunta. Eu acho que é sem dúvida que é. O mais importante é sempre a média da semana. E não só um valor que saiu, ok? Porque às vezes é isso, acontece. Ou a pessoa nesse jantar pode ter comido um italiano, uma massa, etc. E aí o peso aumentou, mas depois no dia seguinte já volta novamente ao normal. Portanto, aí sem dúvida que é a média da semana. Uma das coisas também que nós fazemos nos nossos programas é sempre ter as meninas a pesarem-se pelo menos 2 vezes na semana, okay? No mínimo 2 vezes. Para quê? Para haver aqui esta média, não é? Para elas entenderem. E depois de ver esta média, comparar as médias de semana a semana, porque também é muito importante. Porquê? Para nós conseguirmos, não só de um padrão de nos colocarmos para trás e ver então aqui ao longo do tempo, então se o gráfico está a descer, é normal que haja oscilações, não é? Mas se, ok, olhando para trás, se ele está a descer ou não, não é? Portanto, isso é muito importante nós conseguimos ter essa percepção. Daí a importância de ter sempre também o peso registado também para ver depois em tabelas. Obviamente esse é um dos pontos também mais importantes. E depois que é comparar semanas com as mesmas semanas, por exemplo, quando estão da situação no ciclo menstrual, ok? Portanto, comparar a minha semana lútea, ok? Com a semana também lútea, ou por exemplo a semana da menstruação com a semana da menstruação, portanto, e comparar aqui umas com as outras, porque obviamente aqui pode haver então esses picos, quando estivermos na fase lútea, então é normal que o peso suba mais um bocadinho, porque a progesterona vai fazer com que nós tenhamos mais retenção de água, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Exato, ou seja, seria muito injusto, lá está, comparares mas compararmos a fase lútea com uma fase folicular. Pronto, Exato. Ou seja, e querer tirar resultados dali, sem considerar, não é, todos os outros fatores que influenciam, sem dúvida. Depois eu acho que outra coisa muito importante de se fazer, mesmo quando o peso também vai oscilando, é, lá está, manter consistência, não é? Ou seja, é pensar que a consistência de agora vai trazer os resultados a longo prazo, não é? Ou seja, hoje pode parecer que se calhar o peso aumentou um bocadinho por N outros fatores, mas se eu desistir, aí sim, os resultados não vêm. Exato. Mas se eu continuar a persistir e tiver paciência, que eu acho que é também algo muito importante, ter paciência, acreditar que, ok, estas mudanças que eu estou a fazer agora, estes passos que eu estou a dar, esta persistência, vai ter os resultados a longo prazo. É isso que vai fazer com que daqui a um mês eu tenha lá os resultados.
Agora, se eu desistir porque na primeira vez que o peso não desceu da forma que eu estava à espera, isso é que depois, se calhar, é um obstáculo para os resultados. Yeah, Portanto, sem dúvida. E ora aí está, que é importante as pessoas também entenderem, e as meninas estão a ver, que consistência é diferente de perfeição, não é? Portanto, ainda ontem, por exemplo, também estava na videochamada com uma menina do programa, com a Magda, e estava-lhe a dizer que isto não tem a ver com o número seguidos de dias que tu fazes, mas sim com o número total de dias, por exemplo, ao longo do ano, não é? Portanto, e o teu corpo ele não vai importar muito se fazes estes dias todos seguidos, portanto, e existe depois esta pressão das pessoas de fazerem isto de segunda a domingo, não é? E fazerem aqui os dias todos seguidos. Não, não tem que ser assim, ok? E aliás, e está mais do que comprovado, e mesmo através do nosso método que nós usamos, de criar aqui pequenos breaks. Porquê? Porque vai aumentar com que a pessoa seja mais consistente. Porquê? Porque não vai sentir, exatamente, não vai sentir que está sempre ali numa restrição ou assim, não é? Portanto, vai tendo estes pequenos momentos, portanto, estes pequenos breaks, e isto vai ajudar imenso a esta consistência, a pessoa conseguir ter esta consistência. Aqui também é importante ter também essa consistência em termos de registro de dados, não é? Portanto, a pessoa ter aqui a consistência de pesar-se regularmente, ter a consistência de tirar as medidas, ter a consistência de fazer a avaliação das fotos. Portanto, isto são tudo importantes para quê? Para que consigamos ter dados, e só através dos dados é que nós conseguimos então tomar uma decisão, e não tomar uma decisão a partir de achismos. E não tomar uma decisão a partir de não, eu acho que não estou a emagrecer, ok, então, mas e como é que está o teu peso? Não sei, pesei-me no mês passado e estava assim, ok, então, mas o mês passado? Então, os teus primos? Não sei, medi uma vez e tal. Não pode ser, não é? Portanto, não pode ser a partir de achismos, tem que ser a partir de dados. Ok, aquilo que eu estou a fazer neste momento, tenho estes dados todos, tenho a fazer isto, ok, consigo ver aqui, ok, olha, neste momento está a estagnar, não está a haver evolução. Ok, então, 1, 2 semanas, 3 semanas, ok, 4 semanas, não, troca então a estratégia. Tem que haver uma mudança de estratégia, não podemos continuar também a fazer o mesmo. Mas para isso, eu tenho que ter consistência nos dados para conseguir tomar uma decisão. Exatamente. Porque se não houver essa consistência, não faz sentido nós estarmos a mudar tudo porque nós não sabemos, não é? Se os resultados estão a vir, ou porque é que os resultados supostamente não estão a vir. Exatamente. E isso era outro ponto, não é? Que, ou seja, quando é que se faz ajustes? Quando é que se muda as coisas, não é? O peso não baixou por 2 semanas. Mudamos logo as coisas aí, mudamos o treino, mudamos a alimentação, percebes? E eu acho que isso, na verdade, é o que normalmente acham que se deve fazer. Exato. Ou seja, as meninas esperam isso, não é? Porque, se em 2 semanas não houver essa alteração, é porque há alguma coisa que eu estou a fazer de errado. É porque a alimentação não está certa, ou é porque o treino não está certo, ou qualquer coisa, Exato. não é? E a verdade é que 2 semanas é muito pouco tempo. Ainda é muito pouco tempo, exatamente. Não é? Para nós conseguir avaliar. Exato. Eu acho que, eu diria que entre 2 a 4 semanas, não é? É suposto mantermos a forma, a estratégia que estamos a abordar, não é? E tentar perceber, ou seja, tentar eliminar todos os fatores e perceber, ok, a alimentação está boa, o treino está bom, o sono está bom, a hidratação está boa, Exatamente. o ciclo menstrual não está a influenciar, a digestão está boa, o trânsito intestinal está bom, tudo está a correr como é suposto. E se passar um mês e meio e a pessoa não tiver mudança nenhuma, então sim, sem dúvida que é possível. Sim, exatamente. Então há alguma coisa aqui então, que não está a correr bem, exatamente. Mas não é a tal situação de mudar só ao final de 2 semanas e mudar logo tudo, porque simplesmente o peso não baixou, não é? Porque é a tal situação que é, nós podemos fazer tudo, podemos correr tudo bem, tudo assim mil maravilhas, tipo numa semana e o peso baixar. Mas depois, na semana seguinte, nós podemos fazer exatamente tudo igual e o peso não baixar. E não é por causa disso que eu vou mudar a estratégia toda completamente, porque se na semana seguinte, na semana anterior resultou, não. Então eu vou manter, tenho que ter ainda mais dados, tenho que recolher mais dados. É isso, pensem exatamente como se fosse uma empresa, não é? Portanto, nós não podemos aqui, tipo, só baseado em dados só de uma semana, mudar completamente a estratégia da empresa, não é? Tipo, não é só, por exemplo, só a Tesla, se numa semana não vendeu carros, eles não vão começar a vender agora tratores, não é? Tipo, não, carros não dá. Não, eles têm que ter uns dados muito grandes e depois perceber, ok, então isto não vendemos, então por causa disto, então experimentar, ok, deixa eu ver o que é que não está aqui a funcionar, não é? Portanto, e tirando aqui vários fatores e não mudar completamente a estratégia. Exatamente, e ir eliminando. Porque há muita coisa, não é, que pode condicionar, sem dúvida. Ok, e quando chega a altura de fazer os ajustes, não é? Imagina que
já fizemos a nossa pesquisa toda, já percebemos que, ok, realmente é necessário fazer o ajuste porque tudo o resto está a funcionar como deve funcionar e mesmo assim não existe mudança. Que ajustes é que devemos fazer? O que é que achas que devemos ter em consideração? Qual é a primeira coisa ou a segunda? Pronto, assim, as primeiras mudanças que devemos fazer. Olha, eu acho que aqui, pronto, no caso das meninas que nós, portanto, uma mulher que queira perder peso, obviamente, portanto, a primeira coisa que temos que ver é ajustar o déficit calórico. Portanto, verificar se, ok, então, se estas calorias estão a colocar em déficit calórico ou não. Primeiro de tudo, avaliar se a pessoa está a ingerir aquelas calorias ou não, ou se está a ir acima, ou se está a fazer umas pequenas escapadinhas. E isso é muito importante, eu quero mesmo muito evidenciar isso, porque às vezes o que acontece é que nós achamos, nós e as meninas, não é? Acham que estão realmente a comer o suposto, não é? Ou que tínhamos programado, e se calhar podem não estar a fazer, porque é muito fácil haver excedentes. Nós esquecemos. Nós temos às vezes aquelas... Nem é o comer por impulso de comer um pacote inteiro de bolachas, não, mas eu, às vezes o petiscar. Estou a fazer a refeição e tipo, como agora aqui uma fatiazinha de queijo, como aqui uma fatiazinha de presunto, só um bocadinho aqui de pão. E tudo isto, ao longo do dia, estes snackings dá vontade tipo mais 500, 600 calorias. Exato. Facilmente. É porque isolado. Sem a pessoa reparar. Exatamente. Sem a pessoa reparar. Mas se nós colocarmos aquilo tudo num prato e dissermos, ok, agora é isto aqui que vais comer de snacks, a pessoa olha e tipo, ei, fogo, comiste tudo. Mas a verdade é que sim. E a pessoa sem reparar. Erros também no tracking, por exemplo, na quantidade de azeite, no tipo de condimentos como fazem, o não saber ler rótulos vai depois influenciar automaticamente a quantidade de calorias que nós ingerimos, não é? Portanto, mas sim, eu diria aqui que o primeiro ajuste que nós devemos fazer é ajustar aqui o déficit calórico. Sem dúvida. Depois eu acho que é o treino, não é? Perceber se o treino que estão a fazer está a ser intenso, está a ser com o objetivo que têm, não é? Porque se estiverem a fazer um treininho muito fofinho, exatamente. que não é adaptado à alimentação que estão a ter, que tinha sido planeada para o treino, por exemplo, não é? Exatamente. Isso vai influenciar, não é? Isso é uma das coisas que nós vemos, que é a pessoa não pode estar a fazer aquele treino fofo, estar sempre a fazer as mesmas repetições com a mesma carga e sair de lá e não sentir, e não treinar com a intensidade, portanto não ter aquela intenção mesmo de treinar. E isso depois leva a quê? A pessoa, depois, muita gente depois diz tipo, mas eu treino e não vejo resultados, certo? Ok, então mas deixa cá ver o teu treino. E depois vais ver e a pessoa não registra as cargas, não sabe que quantidade de peso é que fez, se calhar está a fazer as mesmas repetições e está o telemóvel ali a fazer o exercício. Quer dizer, e depois aí eu só digo, ok, tudo bem, olha, tu estás a mexer o teu corpo, estás, do ponto de vista de que alguém que não mexe comparado a ti, ok, é bom, certo, mas para o teu objetivo isto não é nada. Para o teu objetivo isto não é nada. Tipo, não vale a pena estarmos aqui com fabelinhas mansas, nem nada. Para o teu objetivo que queres, isto só estás a fazer perder o teu tempo. Porque estás aqui, estás a mexer, porque estás a vir para o ginásio e tal, mas, ou estás a treinar em casa, mas na realidade não estás a treinar com intensidade. Não estás a construir massa muscular. Se não estás a construir massa muscular, estás a atrasar o teu processo. Sem dúvida. E depois eu acho também que, ou seja, para além de vermos o déficit e o treino em si, é a atividade toda que vão tendo no dia, não é? Exato. Porque nós já sabemos que podem treinar 3 horas por semana, não é? Mas se o resto do dia todo for muito sedentário, sitting, vai ser também complicado, isso também não vai ajudar. Eu acho que aqui é importante nós definirmos, porque a verdade é que pouca gente sabe isto. E isto é engraçado porque isto é uma das matérias que nós damos quando estamos a tirar a nossa formação de personal trainers, que é a fazer a distinção entre exercício físico e atividade física. E infelizmente muito pouca gente sabe isto. Mas a verdade é que exercício físico e atividade física são duas coisas completamente diferentes. Porque exercício físico é aquilo que nós programamos, portanto é exatamente o treino em si. E atividade física é tudo aquilo que envolve movimento que tu tens ao longo do teu dia. Portanto, quer seja limpar a casa, quer seja ir a pé para o trabalho, quer seja subir as escadas. Portanto, tudo isto é atividade física. E, portanto, um dos fatores que nós vemos é que a pessoa muitas vezes treina, come, mas depois a atividade física é extremamente sedentária. E não é por a pessoa treinar 3 horas numa semana que faz com que a pessoa deixe de ser sedentária. Exato.
Em comparação Meninas, com as não outras é. horas todas, não é? Não é só essas 3 horas comparadas com as semanas todas. Se eu faço só 3 horas, são 3 treinos e o resto do meu dia eu passo sentada ou sentada na secretária, e depois da secretária levanto-me e vou para a mesa comer, e depois da mesa comer vou para o sofá, e depois do sofá vou para a cama, e depois só 1 hora no meu dia é que eu exercito, então isso é uma pessoa sedentária na mesma, ok? Daí a importância de nós termos uma atividade física mais elevada. Do outro ponto de vista, é que ter uma atividade física mais elevada faz-nos queimar mais calorias ao longo do dia. Muitas pessoas pensam que a maior parte das calorias que nós queimamos ao longo do dia, ou que queimamos imensas calorias no treino, a verdade é que isso só corresponde a 5%. 5%. É muito pouco. Okay? E enquanto a nossa atividade física vai de 10 a 15% das calorias que nós gastamos por dia. O que é mais do dobro. Mais do dobro. Portanto, nós simplesmente só por nos movimentarmos mais ao longo do dia, queimamos mais calorias do que propriamente treinar. E treinar propriamente acaba por ser mais doloroso, digamos assim, não é? Portanto, acaba por gerar mais atrito do que propriamente eu movimentar mais ao longo do dia. E movimentar mais ao longo do dia, estamos a falar simplesmente só ir à casa de banho mais longe, subir as escadas em vez de elevadores, dar pequenas caminhadas ao longo do dia, porque as pessoas também não têm que fazer uma caminhada logo de meia hora, podem simplesmente fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à hora do almoço e 10 minutos ao final do dia, logo aí já temos meia hora de caminhada, portanto, e dividir os passos. E temos N fatores só para simplesmente nos mantermos mais ativos e movimentarmos mais ao longo do dia. Vamos queimar o dobro das calorias do que propriamente se fizéssemos um treino. Sem dúvida. Por isso é que uma pessoa, isto é só um exemplo, mas uma pessoa, por exemplo, que tenha hiperatividade, essas pessoas normalmente têm um gasto calórico tão maior porque não param, sabes? Exato. Gastam muita energia ao longo do dia. Não é por exercício que estão a fazer, é mesmo só porque no dia a dia, na base, não conseguem estar tão paradas e então acabam por gastar muito mais. Muito mais calorias do que uma pessoa. Metabolismo muito mais rápido. Exatamente. Portanto, meninas, neste episódio nós vimos que como o peso pode oscilar e demos aqui vários fatores pelo qual o peso pode oscilar, demos também outras formas de vocês medirem o vosso progresso sem ser só o peso, e quando é que vocês devem fazer então estas alterações no vosso plano, quer seja, no vosso plano, quando eu digo plano, não é plano alimentar ou plano de treino, portanto, num plano geral, portanto, na estrutura, na organização. E também como a consistência é dos fatores também mais importantes. Muito obrigado por assistirem a este episódio, espero que tenham gostado. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu vos peço é que deixem uma review positiva e partilhem com alguma mulher que possa vir a beneficiar de nos ouvir. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.